Olá pessoal, este é o podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática, no qual são abordados assuntos relacionados aos temas de pesquisa da área e suas relações com a escola. Buscamos aqui aproximar a pesquisa e a prática. Neste episódio, eu, Lucas Ogliari, e meu colega Tobias Espinosa conversaremos com o mestre em ensino de ciências exatas pela Universidade Federal do Rio Grande, professor Sarafago Pinto Neri, que foi nosso aluno no mesmo programa e me orientando. A dissertação de mestrado defendida pelo Sarafago leva o título de O livro Jogo no Ensino de Matemática, um convite aos cenários para a investigação. E o produto educacional, resultante dessa dissertação, é um livro-jogo com o título de Clube de Investigação Matemática. Então, Sarafago, seja bem-vindo, e obrigado por aceitar o convite para participar do nosso podcast. Te apresento um pouquinho, Sarafago. A gente teve 2 anos intensos aí de orientação, de orientando e orientador. Então tá bem, obrigado Lucas, obrigado Tobias por me convidarem para participar. E acho que é importante que a gente converse a respeito do nosso programa de mestrado da Universidade de Rio Grande. E dizer, então, que eu sou professor da rede pública já há 28 anos, e sou professor da rede pública estadual e municipal aqui no município de Igrejinha. Atuo nas séries finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e em ambas as redes, estadual e municipal. Não tive, assim, experiência com ensino médio, sempre trabalhei no ensino fundamental. Sou professor das séries iniciais também, não agora, mas a minha formação eu fiz magistério, e então eu trabalhei com as séries iniciais também, desde a alfabetização, E a gente está nessa caminhada, nessa caminhada que é eterna de aprendizagem. A gente busca sempre conhecer um pouco mais, aprender mais, e foi isso que fez também com que eu buscasse o mestrado profissional lá e ter essa experiência aí com vocês. Então fala um pouquinho para nós, Sarafago, sobre a tua experiência no mestrado em particular, como é que foi? Bem, Tobias, eu posso dizer que o mestrado profissional lá de Santo Antônio da Patrulha, através da Universidade Federal de Rio Grande, foi uma experiência assim, muito satisfatória, Eu posso dizer que o acolhimento que a universidade tem através do seu grupo de profissionais, professores, com os mestrandos em especial, é uma forma assim, que nos estimula, na busca e que nos faz crescer muito profissionalmente, A forma como o mestrado em si é conduzido nos faz aprender com os colegas através das experiências que são proporcionadas entre os colegas e também a acessibilidade que a gente tem com os professores. A forma como as aulas são ministradas, porque a gente às vezes tem essa dificuldade grande assim de quebrar aquela sistemática da educação bancária. A gente acha que vai participar lá das aulas do mestrado, que vai sentar, e vai ser um aluno ouvinte, E na verdade não, a gente participa ativamente da construção da nossa aprendizagem. E isso faz com que o mestrado tenha um diferencial muito significativo na vida da gente, na vida dos mestrandos. E essa experiência de voltar a estudar rejuvenesce o espírito da gente também, provoca o nosso pensar, renova a nossa forma de compreender as coisas. E faz também, a forma como o mestrado é conduzido, faz com que a gente se empenhe muito mais e também nos demonstra, através disso, que lá na sala de aula a gente, como profissional, deve proporcionar isso aos nossos alunos também, de que a gente proporcione essa construção de conhecimento, que a gente consiga, aos poucos, ir se livrando dessa forma bancária, como dizia o Paulo Freire, que a gente consiga ir avançando nesse sentido de que os alunos sejam condutores da sua aprendizagem. Legal, show de bola. E, Sarafago, no episódio anterior, a gente conversou com a professora Raquel, da USP,
E ela falou para nós um pouco da parte mais teórica sobre a educação matemática crítica, né, que está envolvendo o teu trabalho, tu usa como referencial e tal. E eu queria saber o que te motivou a escolher esse tema. Foi só o Lucas que mandou tu fazer isso ou teve alguma coisa que tu te identificou? Como é que foi a escolha pelo tema, assim? Não só pela educação matemática crítica, mas, né? Enfim, depois tu vai falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho em particular, mas o que te motivou? Bem, a escolha do tema, Tobias, eu posso dizer que foi uma coisa assim um pouco difícil, né? Até que a gente conseguiu encaminhar no tema. Me lembro que quando participei da entrevista lá para o mestrado, claro que a gente tinha que apresentar alguma ideia do que pretendia pesquisar, né? E qual a linha que queria agir. E na entrevista, quando eu ainda não sabia que o Lucas seria o meu orientador, o Lucas perguntou assim, tá, e aí, tu estaria disposto a encarar uma outra proposta de pesquisa? E eu prontamente respondi que sim. E foi a partir do momento, então, que eu ingressei, que eu já tive o contato com o orientador, foi que a coisa começou a se encaminhar. E o Lucas, logo no início, me apresentou aquele livro do Scovis Mose, né? Um convite aos cenários para investigação. E ali, com a leitura daquele livro, foi que começou a abrir então esse caminho para a escolha do tema, eu acredito que para nenhum mestrando seja fácil, vocês passaram por isso também, para que a gente consiga encaminhar uma linha de pesquisa, né? E aí, com a escolha do tema, a gente começou a trabalhar acreditando de que sim, realmente, os cenários para investigação e a educação matemática crítica são uma linha de pesquisa que vai trazer um resultado diferente para os nossos alunos, né? Em especial para mim, que estou aqui no ensino básico, né? Então, a educação matemática crítica e os cenários para investigação propostos pelo Scovis Mose, e que a gente também usou muito a leitura, e até foi a nossa avaliadora, a Raquel Milani, ela traz a questão também do diálogo, né? O quanto é importante dialogar a respeito das coisas, e a nossa educação é carente, muitas vezes, de diálogo. Nós fazemos uma educação de apresentar conteúdos, de apresentar fórmulas, de apresentar algoritmos, mas e a discussão, e o debate, o entender o que o outro está pensando acontece, né? E a Raquel traz essa provocação também, né? Do quanto é importante dentro da matemática crítica o diálogo. O diálogo para compreender o que o outro pensa, o que o outro acha, né? E assim construir entendimentos e conhecimento. E tu conseguiria dizer, assim, especificamente sobre as referências do teu trabalho, né? Quais foram os principais autores e conceitos relacionados à educação matemática crítica? Sim. Bom, a principal referência que a gente tem no trabalho é o Scovis Mose, né? O Ole Scovis Mose, que a gente buscou várias obras dele, né? Artigos e livros também, onde o Scovis Mose explana a questão da educação matemática crítica e da importância dos cenários para investigação, né? E vem a Raquel Milani nessa mesma linha, né? Dando sustentação a isso tudo que a gente já vinha falando, né? Do Scovis Mose, a Raquel traz também, né? E em segundo viria o Paulo Freire, né? O Freire como dando também, nos conduzindo nessa importância da educação para fazer compreender o mundo, para entender o papel do sujeito na sociedade, né? Na formação dos cidadãos conscientes, críticos, cientes do seu papel, né? Então, eu acredito que de todos os teóricos que a gente leu muita coisa, né? Mas assim, o que traz o embasamento principal é o Scovis Mose e o Paulo Freire, né? Esses são os dois principais. Certamente, então, o Scovis Mose também traz como referencial o Paulo Freire, né? Sim, é fato. A gente acaba conduzindo sempre, trazendo sempre o Paulo Freire na discussão. E outra coisa, assim, sobre o livro-jogo, Sarafago, né? Eu me lembro que nas nossas conversas o RPG parecia ter sido algo comum, né, entre as nossas ideias para produto, né? A gente começou a falar em algum momento, não me lembro qual, a gente começou a falar sobre RPG e aí entrou a ideia do livro-jogo, né? Tu consegue explicar um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo também? Vou falar um pouquinho aí
sobre o que é o livro-jogo, o que trata um livro-jogo em si e o RPG? Pois é, a minha experiência que eu tinha de livro-jogo era de algumas leituras juvenis, assim, da minha época. Já estou com 47 anos agora, mas eu cheguei a ter acesso, na minha juventude, a fazer algumas leituras, né? De livro-jogo, né? Desse RPG que é jogado ou lido individualmente, né? Bom, mas o meu contato mesmo com o RPG, de fato, com o jogo de interpretação de papéis, é menor, né? Eu não tive, assim, muito contato de ser um jogador de RPG, mas ser um leitor de livro-jogo, de histórias interativas, sim. Mas, assim, trazendo aos nossos ouvintes aí, o RPG, então, é um jogo de interpretação de papéis, onde existe um mestre que conduz a história e os jogadores interpretam papéis dentro dessa história. E a história se desenrola, né, onde os personagens vão fazendo escolhas, né, vão tomando decisões, vão tendo ações e conduzidas por esse mestre dentro de um enredo da história que foi criada por ele ou por outra pessoa. Já nós, então, nós conduzimos para uma linha do livro-jogo que seria um RPG, só que é um RPG que não é jogado em grupo, né? É uma leitura, um enredo de uma história, onde o personagem principal é o leitor e ele, ao ler a história, vai sendo conduzido a tomar decisões, fazer escolhas que vão dando um rumo para essa história. Então, no nosso produto educacional, dentro da dissertação, né, do mestrado profissional, que nos exige o produto educacional, e eu acredito que esse produto educacional acaba sendo o bonito do mestrado profissional, do mestrado, dessa forma nos conduz para um pensamento de produzir alguma coisa que vai trazer um diferencial lá na sala de aula, que vai trazer um diferencial na nossa vida profissional. Ter o produto educacional dentro da dissertação faz o mestrado todo ser mais interessante, no meu entender, né? Então, nós produzimos, a partir das nossas leituras, dos nossos entendimentos, esse produto educacional que foi um livro-jogo. Lucas é um especialista, né, em RPG aí. É bem provável, Sarafal, que a gente tenha lido, como eu li também, aqueles livros, acho que era do Steve Jackson, uma coleção que tinha de livros-jogos muito famosos, assim, né? Eu acho que eu iniciei a minha vida como RPGista jogando RPG de mesa mesmo. Aí, durante a minha caminhada toda... Essa experiência aí tu nunca nos proporcionou, né? Pois é, né? Tem que pensar numa hora em fazer uma campanha de RPG. Sou parceiro, aí, né? Hein? Então, assim, ó, e o livro-jogo, eu acho que essa aderência aí, né, da possibilidade de ter o diálogo, de ter a escolha, eu acho que essa aderência entre o livro-jogo com alguns fundamentos da educação matemática crítica possibilitou esse produto educacional, né, de tu conseguir trazer para a discussão, através da leitura, a possibilidade de tomar decisões, de entender as visões dos alunos. Eu acho que isso foi um mote do nosso produto educacional, né. Para quem não conhece livro-jogo, fica uma dica aí, né, de procurar algum livro-jogo aí joga no Google hoje, tu vai achar aí, para baixar em PDF, aí coleções de livro-jogo. Eu me lembro de ter lido e até esses dias tive em contato aqui na Feira do Livro com um material do Atos Beuren. É um gaúcho aqui, eu acho que ele é de Novo Hamburgo, não sei, ele escreve várias histórias assim, né? Ele tem vários livros-jogos, né? E eu te pergunto, Rafago, assim, ó, eu acho que eu nem te perguntei isso aí durante o nosso processo todo de orientador. Tu costumava escrever alguma coisa de literatura, assim, contos, poesia, nada? Poemas, não? Não. Foi tua primeira experiência como escritor também, para elaborar uma história? Foi. Pô, dá pra Além de investir nisso aí, escrever a dissertação, tem que escrever uma história ainda, né? Não é mole não, né? Foi um desafio escrever essa história. Imagino. Mas foi interessante, assim, eu tomei uns tópicos, assim, mais ou menos, e daí tentei conduzir a história por ali. Funcionou até, né? Acho que ficou bom, até não ficou tão ruim, não. Vocês se guiaram por alguma coisa, assim, pra construir a narrativa ou só pela experiência, assim, tipo, tinha alguma estrutura que vocês seguiram de narrativa ou não? Foi pela experiência mesmo?
Não, eu acho que não. Eu acho que, de repente, depois eu posso falar daquele nosso projeto piloto, né? Aquele projeto piloto eu tentei conduzir a história dentro da escola, né? E daí depois o Lucas sugeriu que, de repente, nós poderíamos tentar passar além do universo dentro da escola, claro, sem sair totalmente, mas tentar explorar um pouco além do espaço escola. Como é que tu ilustra para nós essa junção do livro-jogo com a educação matemática crítica? Como é que esse produto ficou assim constituído? Tá. Que o aluno faz o que na história? Que história tinha? Sim, sim. Bom, eu acho que para poder falar bem disso, eu precisaria começar falando do nosso projeto piloto, né? Eu acho que quando a gente começou a falar da questão da educação matemática crítica, dos cenários para investigação, nós pensamos que seria um bom meio ser através do livro-jogo. E aí nós conversando, o Lucas tinha um conhecimento de até acho que foi o Lucas que pesquisou isso e encontrou uma plataforma online que se chamava Twine 2, né? Isso. E essa plataforma ela possibilitava que a gente criasse o livro-jogo, né? Criasse a história interativa, aonde possibilitava na plataforma online tu ir fazendo escolhas durante aquele jogo e sendo conduzido. Então tu criava na plataforma, tinha um link que tu repassava para os alunos e os alunos conseguiam seguir lendo e participando, fazendo as suas escolhas dentro daquela história. Então essa foi a primeira experiência, então a gente decidiu fazer um projeto piloto para ver como seria a aceitação dos alunos em relação a isso, e também de que resultados que a gente começaria a ter a partir daquilo. E aí eu criei uma pequena história onde os alunos tinham sido convidados pela direção da escola a auxiliar na manutenção, na manutenção principalmente das coisas da escola, na participação de escolhas e decisões dentro da escola, na resolução de problemas que a escola enfrentava diariamente, desde uma falta de material, de folhas lá na secretaria, para o Xerox, também até questões de infraestrutura, de uma torneira que estava estragada, de uma telha que tinha sido quebrada durante a noite por um vendaval, etc. E aí a gente teve essa experiência, então, e a historinha se conduzia com esses desafios, e no final dela se apresentava uma proposta que tinha a ver com a merenda escolar, porque a merenda escolar nas escolas públicas é um momento muito interessante para os alunos, né? Eu não sei se todas as escolas são assim, mas nas escolas que eu trabalho, o momento do lanche, da merenda escolar é um momento culminante, assim, por causa da carência das crianças, né? Sim, é. Então o livro trazia essa provocação de onde vinham esses recursos e quanto era esse recurso para a merenda escolar. E aí a gente descobriu que eram 36 centavos por aluno em cada lanche. E aí o desafio que foi proposto naquele livro do projeto piloto, naquela história do projeto piloto, foi que eles produzissem um lanche para compartilhar com a turma no valor de 36 centavos por aluno. E a turma tinha, não sei se era, não recordo mais se eram 18 ou 20 alunos. Então eu consegui com o CPM da escola aquele valor, dividi a turma em grupos e cada grupo recebeu o valor que correspondia aos 36 centavos, totalizando os alunos da turma, né? Então naquela vez deu, acho que R$7 e pouco, uma coisa assim. R$7 e alguma coisa. Isso foi lá em 2020, Lucas? 2019. 2020 já estava claro, recolhido já em casa. Antes da pandemia, né? Esses 2 anos aí bagunçou minha cabeça. Então, o desafio era que eles conseguissem produzir em grupo aquele lanche com aqueles R$7,20, né? Então, foi um desafio interessante que eles puderam sentir na pele as dificuldades que, às vezes, as escolas têm ou os municípios têm para poder conseguir oferecer uma merenda de qualidade para os alunos com um valor tão pequeno, né? E aí a gente, depois disso, compartilhou esses lanches que eles trouxeram e debateu a respeito dessa dificuldade, né? E da importância desse valor ser
considerado e levado a sério dentro das administrações, né? Dentro das escolas. Claro que no conhecimento, no entendimento deles é dentro da escola, mas a gente sabe que isso ultrapassa, né, as barreiras do município também, né? Vai a questão federal, né? Então, essa foi a primeira experiência. E aí a gente pensou, bom, vamos ter que produzir, então, dá certo, né? O livro-jogo é uma boa alternativa para apresentar cenários para investigação e para discutir a educação matemática crítica, mas a gente precisa criar algo mais elaborado e que transcenda os muros da escola. E aí foi que a gente foi criar o novo livro-jogo, então, que seria o nosso produto educacional do mestrado, né? E daí, então, foi que foi criado o livro Clube de Investigação Matemática, uma história interativa. E aí a gente optou por não produzir ele mais na plataforma inicial do projeto piloto, que era o Twine 2, porque tinha aquela dificuldade de passar o link, né? Ele não era uma coisa tão dinâmica de produzir. E aí a gente pesquisou e encontrou um aplicativo. Até se tu puder me ajudar no nome do aplicativo, Lucas, eu não me recordo mais. Inkwriter, eu acho que é uma plataforma também. Isso. Muito interessante. Depois a gente coloca esses links lá no podcast, na página, para quem quiser dar uma espiadinha lá. Mas esse aplicativo também é voltado para livro-jogo de história assim, de RPG também, de tomada de decisão mesmo. Isso. Tá. É bem até eu lembro de ter visto vocês mostrarem o anterior, esse que vocês falaram primeiro, né? Mas esse último eu não vi. Como é que ficou? Esse outro ficou melhor. Mas daí eu e o Lucas começamos a debater, tá? Mas nós temos a plataforma ali, ficou mais dinâmico e tudo, melhor do que a anterior, mas nós esbarrávamos na questão de material, de internet, de ferramentas, né? Computador, celular, a gurizada aqui ficava mais difícil, né? E também nós tínhamos uma questão de que se eu lia e clicava no link para ir para frente, ele, né, fazia a escolha, não tinha mais como voltar atrás durante a leitura, né? Tu tinha escolhido, tu avançava, e aí também a gente ficava naquela dificuldade de que os alunos precisariam ter, então, a ferramenta, que seria o computador ou o celular, teriam que ter a internet, e daí teriam a dificuldade também de como registrar essas interpretações e entendimentos que eles teriam da educação matemática crítica, que era o nosso objetivo de análise, né? Eles não teriam como registrar isso. Então, a gente optou por criar o livro-jogo, o Clube de Investigação Matemática, também impresso, né? E a gente criou ele impresso, né? Tô com ele aqui. Tem umas 70 páginas, né, Sarafago? Eu acho. Quantas páginas tem? Quantas páginas tem? Quantas passagens tem? São 32 páginas. E aí a gente ainda criou junto, Tobias, o diário de bordo. Diário de bordo, né? Registrar algumas passagens, né? Isso. Bem, então, durante a leitura do livro-jogo, os alunos teriam que, em alguns momentos específicos, o livro-jogo pedia registro no diário de bordo o seu entendimento a respeito disso, né? E aí, então, eles faziam os seus registros lá e o diário de bordo também foi um dos principais materiais, assim, da nossa análise dos resultados que a gente conseguia atingir, né? E durante a leitura do livro-jogo também tinham momentos que a gente chamou de... lembrei. Nós tínhamos durante a leitura do livro alguns momentos, então, em que se lançava o desafio que nós chamava de missão investigativa, que seria, dentro do contexto da história, tópicos assim que nós tínhamos elencado como um objeto de estudo, de uma provocação da temática da educação matemática crítica, onde que os alunos deveriam, no momento posterior à leitura, voltar àquelas temáticas para fazer um estudo mais aprofundado, uma investigação de fato, né? Então, as missões investigativas eram provocações sobre temáticas que nós fazíamos dentro da leitura, né? E essas temáticas foram duas delas assim que a gente chegou a trabalhar um pouco. Foi a questão da acessibilidade da escola, né? Então, dentro da história, trazia essa provocação de um aluno que tinha deficiência motora, né? E precisava de acesso na escola. Então, os alunos deveriam investigar fora da leitura, depois da leitura do livro, fazer uma investigação desses acessos da escola, se eles estavam adaptados para receber um cadeirante, por exemplo, né?
nós também trouxemos para o debate, dentro das missões investigativas, o assunto sobre o trabalho infantil, que é uma realidade aqui da nossa região, porque é uma região calçadista, e tem muitos ateliês de calçado, né? Pequenas fabriquetas de fundo de quintal que usam a mão de obra de crianças, né? E trazer, então, esse tema para o debate, de quanto isso é prejudicial, de que isso, como acontece, quando acontece, e esse aí tocaria na realidade também dos nossos alunos, né? Então, a missão investigativa era isso. Dentro do livro, nós trazíamos inúmeras provocações que poderiam ser exploradas pelos professores que fossem usar o livro-jogo como material didático, mas tinha também, em especial, essas missões investigativas que eram umas 4 temáticas assim que a gente apresentava como missão mesmo, né? As outras eram coisas que estavam subentendidas que o leitor teria condições de entender como uma provocação também. Então, era assim que funcionava o nosso livro-jogo. Muito legal, né? E tu vê que são temas que geralmente não estão, né, numa aula de matemática, nem numa aula de ciências, né? Tu pega... Realmente são temas sociais e críticos, né? Que foram levantados. Muito legal. E como é que foram os resultados, então, disso, né? Porque, justamente por isso, não é uma coisa que os alunos estão habituados a ver numa aula de matemática, né? A discutir numa aula de matemática. Como é que resultados tu teve a partir disso? A dificuldade que a gente acabou tendo na aplicação no projeto piloto, não, porque o projeto piloto foi pré-pandemia, então a gente estava em sala de aula, tinha os alunos, né, à disposição, né, as turmas em tudo funcionando normal. E aí a dificuldade que a gente acabou tendo na sequência foi que nós estávamos em pandemia, né, essa leitura do livro já foi mais complicado, porque os alunos não estavam na escola, eu precisei fazer todo um resgate, né, buscar esses alunos, eu fui na casa de cada um deles, né, porque eu sou morador aqui da região, então eu tenho acesso conheço todos e sei onde moram e tudo, né, então eu acabei indo entregar em mãos o livro-jogo para eles e passar a orientação do livro-jogo, do diário de bordo e também da ficha avaliativa que nós tínhamos feito, né, que também servia como material de análise. Então, essa foi a principal dificuldade. E aí, quando recebi de volta, então, o material, o livro-jogo, o diário de bordo, né, o nosso objetivo era trabalhar com as missões investigativas. Só que daí, naquele período das missões investigativas, os alunos estavam retornando parcialmente, né? Vinha metade da turma e numa semana e vinha metade da turma na outra semana. Então, o que a gente pôde fazer, e daí com a questão do distanciamento também, e das restrições de circular em certos ambientes, a gente acabou fazendo usando as missões investigativas de uma forma assim mais restrita. Eu trouxe para eles questões, manchetes de jornal que traziam aquelas temáticas de acessibilidade, de trabalho infantil, e a gente fez uma discussão em sala de aula. E eu gravei essa discussão, né, Tobias, para poder fazer também a análise desse debate, né? E aí a gente conseguiu também, nesse momento, trazer, fazer o link com o que a Raquel já dizia, da importância do diálogo, né? Então, quando nós apresentávamos lá que 1 em cada 4 crianças no Brasil desempenhava o trabalho infantil, né? Era uma das manchetes, né? E daí, logo, já dentro daquele debate, já surgiu um aluno lá que disse, tá, senhor, mas 1 em cada 4 é 25%, né? E aí a gente já consegue perceber que realmente a educação matemática crítica, além de trazer toda a criticidade, traz também aprendizagem matemática, né? Dentro desses debates ali a gente pôde perceber isso. Então essa foi uma dificuldade, né? Foi a pandemia assim que nos atrapalhou um pouco, né? Mas os resultados, né, que eu acho que é mais importante do que as dificuldades, eu posso dizer que eu teve os resultados muito positivos para mim enquanto profissional, que eu prefiro falar primeiro, porque eu consegui perceber a importância do papel do professor em proporcionar essas discussões, esses debates em sala de aula, para que proporcione uma aprendizagem maior para os alunos, né? Que possa proporcionar um entendimento da realidade e possa provocar
a criticidade neles. Então, essa é uma coisa assim que, para mim, como profissional, me ligou esse alerta assim, do quanto é importante o meu trabalho enquanto professor e do quanto é importante a forma de abordagem de questões sociais e usando a matemática como ferramenta. E os resultados que eu percebi nos alunos, né? Eu percebi que aumentou significativamente a participação deles nas aulas, o interesse pela disciplina, a compreensão de que a matemática não é aquela coisa engessada, que tem fórmula, que tem receita de bolo pronta ali, que a gente tem que pegar simplesmente aquele algoritmo, aplica, sem muitas vezes ter a compreensão da importância ou do significado daquilo na realidade, né? Compreender que a matemática não é só decorar essas regras e que a matemática também não é exata, né? Quantas estimativas a gente fez, né? Quantas medidas não convencionais que a gente acabou usando, usou palmo, usou passo, né? Então essas coisas aí foram os resultados assim que eu pude perceber que os alunos tiveram, né? Além de compreender que a matemática é um meio de interpretar, é uma das ferramentas para interpretar o meio e a sociedade. E aí são frutos assim que eu pude colher e que o mestrado me proporcionou, né? Eu acredito que se eu não tivesse sido provocado por vocês, professores, em desempenhar, criar e estudar, talvez eu estaria um profissional não tão bom quanto eu me sinto hoje, né? Mas uma pergunta, eu vou contextualizar para quem está nos ouvindo aqui, que o Sarafago, a gente está cada um, eu estou na minha casa fazendo essa gravação, o Tobias está na casa dele, o Sarafago está na escola, né, Sarafago? Está numa sala de aula aí, algumas vezes a gente pode ouvir o sinal, a criançada aí, né? Então eu gostaria que tu falasse, assim, das dificuldades, tu como profissional, professor e também como aluno de mestrado, para realizar todo esse trabalho, né? A gente está vendo agora que tu te dispôs a estar conosco aqui na gravação, tu está na escola, tu está no momento de trabalho. Essa corrida assim, de estar trabalhando, tá em sala de aula e também está fazendo mestrado, para quem pretende fazer mestrado, para quem já fez, assim, para se reconhecer mais uma vez nesse processo aí, como é que foi? Bem, eu acredito, Lucas, que todo profissional ele precisa aprender mais toda a vida, né? E eu tenho certeza que na educação mais ainda, né? Então, para mim foi um desafio. Eu sou um profissional que trabalho 40 horas por semana, né? Não é fácil trabalhar com adolescentes, né? Eu trabalho, como eu já falei, em duas redes e são perfis bem diferentes de alunos nessas duas redes e a gente é desafiado todos os dias, né? E além disso, né? Eu sou pai, tenho minha família, tenho filhos e foi fazer o mestrado para mim foi um grande desafio mas eu tomei essa decisão por acreditar que a gente precisa se aperfeiçoar. E o meu convite a todos as pessoas que nos ouvirem, que realmente os professores que se sintam desafiados, que tenham coragem de correr atrás, de aprender mais, a gente sempre tem coisas a aprender. Tem coisas que a gente aprendeu, que eu posso dizer no mestrado, que eu já sabia, mas que a gente fica meio que no esquecimento, fica inativo aquilo, e que o mestrado aflorou de novo, né? Trouxe aquele estímulo, aquela vontade de aprender, aquela vontade de ensinar também. Porque a gente, tantos anos na profissão, às vezes fazendo sempre do mesmo jeito, no mestrado eu me senti desafiado a fazer diferente. E isso foi muito importante para mim, como profissional. E eu acredito que todas as pessoas que estão na nossa área, na educação, devem acreditar nela como uma possibilidade de transformação e que o mestrado proporciona isso, que a gente vá atrás, que a gente busque conhecimento. E a forma como o mestrado, em especial esse profissional da Universidade Federal de Rio Grande, como ele é conduzido, estimula mais ainda.
porque eu cheguei a ter uma experiência inicial no mestrado em matemática no Profimate, né? Eu cheguei a ter um início, começar no Profimate, e eu senti um distanciamento muito, muito grande da realidade das escolas e da educação como um todo. Essa parte humana toda é completamente tirado fora, não desmerecendo a qualidade das aprendizagens de matemática para o profissional da matemática, mas para o educador, para o professor, para aquele que está lá na linha de frente na sala de aula, o mestrado profissional que eu tive o prazer de participar, foi muito mais gratificante e me trouxe muito mais aprendizagens de vida, de sala de aula, de relação, de entendimento da importância da matemática na vida dos meus alunos. Então, eu posso, assim, de carteirinha, dizer isso para vocês, que realmente foi isso que aconteceu comigo. E assim, Sarafago, tu acredita que, né, a partir da tua experiência e por ter realizado esse trabalho, ter organizado aquele produto educacional, um livro-jogo, coisa e tal, tu acha que essa prática ela é pertinente na sala de aula? Tu pretende usar mais uma vez esse livro-jogo? Tu pretende fazer algumas atividades, talvez não tão intensas assim, mas alguma atividade que tenha alguma relação com uma história interativa e coisa e tal? Como é que tu vê essa prática? Tu continua fazendo isso aí? Tu tá pensando em fazer? Quer ver, Lucas? Até foi bom que tu tocou no assunto. Deixa eu só achar aqui, dentro do meu caderno de planejamento, tá? O que eu fiz com esses dias com o sexto ano, é uma coisa do dia a dia, tá? Eu trouxe... Deixa eu só achar aqui. Tu viu como é importante o planejamento, né? Para quem acredita, acha que o professor não precisa planejar, tá ali o Sarafago, vocês não estão vendo, mas tá com o caderninho de planejamento dele ali. Quer ver? Eu trouxe uma situação, alunos de sexto ano, eu tenho uma turma de sexto ano, né, Lucas, que eles, na verdade, todas as turmas que eu tenho atualmente, eu acho que todos os professores estão com essa mesma problemática. Na verdade, eu tenho um aluno do sexto ano que não teve o quinto e não teve o quarto decentemente por causa da pandemia. Então, na verdade, eu estou com alunos de sexto ano que, na verdade, eles estudaram em sala de aula de forma normal até o terceiro. Eles concluíram o terceiro ano, né? Para fazer um parênteses, eu tive agora assistindo os alunos de estágio, né? E a gente percebe isso aí, os alunos relataram também, né? Todo esse, agora sim, esse ato, né? Que ficou nessas séries, esses 2 anos de pandemia. Eles quase que eles pularam etapas, né? Justo. Por mais que os professores, por mais que a gente tenha se esforçado, né, Lucas, Tobias, de apresentar as atividades, mandar pela plataforma, mandar impresso, que as 2 escolas que eu trabalhei, as 2 redes, uma trabalhou com a plataforma, outra trabalhou com a material impresso, né? Não tem como o contato diário, o conhecimento da realidade, a essa interação, o diálogo, né? E que a pandemia não nos permitiu. Nós sabemos também que nós tivemos nossas aulas aí do mestrado à distância muitas vezes, né? E que isso também trouxe algumas dificuldades. Apesar que nós estamos no outro nível de compromisso, de preocupação e de entendimento do papel que está desempenhando ali. Agora, os nossos alunos muitas vezes entenderam, e as famílias também, que não precisavam fazer nada, né? E aí nós tivemos uma deficiência muito grande nesses 2 anos. Então, eu tenho alunos ali do sexto ano, e eu não trouxe uma história interativa para eles, mas eu trouxe uma provocação. Como eu já falei, as famílias aqui, normalmente, muitos deles trabalham no setor coureiro calçadista. Eu trouxe a situação, então, de uma senhora, né, que eu tinha dado o nome como Dona Ana, que ela trabalhava numa empresa aqui do município, que recebia um salário, né, e que ela tinha algumas despesas. Tá, tudo bem, até aí seria um probleminha convencional. Mas daí, o que dentro daquelas despesas que falava de água, de luz, etc., né, eu pedi para eles criarem um perfil daquela mulher. Onde é que ela morava, quantos filhos ela tinha, né, qual era a idade, se ela era solteira, casada, e assim por diante, né? Então, eles criaram um perfil daquela senhora. E aí, a partir desse perfil, eu trouxe provocações assim, tá, muito bem, ela paga água e luz. Quem é a concessionária de água e luz aqui da nossa cidade? Ah, é tal, né? Então, daí nós fizemos essa foi uma provocação. A outra, e esse salário que ela recebe é baseado no quê? Né? E trouxe a questão do salário mínimo.
Daí, de acordo com a idade que ela estava, eu trouxe a provocação. E essa mulher, vocês já viram falar em aposentadoria? Né? Todo mundo já tinha ouvido falar de aposentadoria, né? Já tem um lá que fala, o meu avô estava encaminhando os papéis para se aposentar. A minha avó já é aposentada. Muito bem. O que é essa aposentadoria? Quanto é esse salário? De onde é que vem? Né? E aí eu apresentei essas 4 temáticas. E outra coisa, a cesta básica, né? A cesta básica também foi porque ela fazia o rancho dela, né? E aí nós trouxemos o debate da cesta básica. Então, o que eu fiz? Eu separei eles em grupos, cada grupo por adesão. Eu botei as temáticas lá, conta concessionárias de energia e água, salário mínimo, aposentadoria e cesta básica. Eram 4 temáticas. E eles deveriam aderir a uma daquelas temáticas. E eles aderiram, e a tarefa deles era pesquisar aquilo e trazer essa apresentação para as turmas, né? Para a turma, né? Trazer a apresentação da temática deles. Então, eu percebo que essa forma de conduzir esse trabalho, atravessamos assim, matemática o tempo inteiro. Né? Eles produziram a apresentação de slides para apresentar para os colegas, eles apresentaram com dinamismo, né? E isso foi uma provocação feita através da educação matemática crítica que eu tive contato no mestrado, né? Onde eu pude entender que isso era importante. Talvez, se fosse uma aula de matemática convencional, nunca nós abordaríamos uma temática assim. Eu trabalhei umas 3 semanas com isso, né? Até que eles montaram, até que eles pesquisaram, organizaram esse material e apresentaram. Foi muito gratificante ver aqueles toquinhos do 6º ano falando sobre aposentadoria com propriedade, sabe? Imagina, né? Que legal. Eles pesquisaram a história, quando é que tinha começado, né? Então... perceberam que a cesta básica também eu achei importante, que eles viam no mercado um pacote lá, eles achavam que aquilo era a cesta básica, né? Não, aquilo é um pacote de compras, a cesta básica é uma coisa que vai muito além daquilo ali, né? E então eles poderem se dar conta disso, né? Então eu tenho certeza que agora, quando eles escutarem no noticiário a cesta básica em tal lugar aumentou, eles vão ter noção do que é que está sendo falado ali, né? Quando falar lá na concessionária de energia também, eu achei muito importante que nós fizemos um estudo em cima das contas, né? E daí lá nas contas de energia tinha muitas coisas além da energia, né? Tinha distribuição, tinha transmissão, tinha os impostos, né? Então a gente conseguiu entrar, assim, eles conseguiram avançar muito assim no entendimento, na compreensão de mundo deles, num simples trabalho de uma aula de matemática que, se não fosse o mestrado profissional, talvez teria sido umas continhas lá, uns probleminhas bem michuruca para resolver. Muito legal. Que também tem o viés da criação, da história, do personagem que tu criou, né? Então vai trazendo esses elementos que tu usaste na tua dissertação, né, Sarafago? É fato. Não, esse depoimento é muito legal, Sarafago, porque assim, eu tenho uma aluna que trabalhava com pesquisa acadêmica, não era do profissional, que era sobre mestrado profissional, né? E ela fez revisão da literatura e tal, e tem um grande grupo que critica fortemente o mestrado profissional, e uma das críticas é que o que a gente faz no mestrado profissional não tem impacto algum. Não tem impacto algum no sentido de que, às vezes, nem o próprio criador do produto educacional utiliza, que acaba sendo algo burocrático, né? Então, mas tu vê que é algo muito difícil de alguém mensurar isso, o quanto a pessoa está utilizando o produto educacional, mas quando a gente ouve o teu relato, é inegável a transformação que tem um único mestrado, né, que foi um único mestre, né, que é o teu caso, na tua formação, na tua prática, na escola, nos teus alunos. Então isso é muito legal para quem, né, para quem nos ouve, ter o teu relato. Acho que eu fico realmente muito feliz de saber o impacto que está tendo, né, toda a tua experiência. E claro, é só o começo, né, tá sempre estudando, aprendendo. Daqui a pouco vamos fazer um doutorado aí, né? E aí a coisa só vai. O que tu acha? Não sei. Vocês me tiraram o couro aí nesses outros 2 anos? Eu não sei. Agora é 4 anos tirando couro. Entre um churrasco e o outro, a gente vai... Entre churrasco e outro, a gente vai convencendo o Sarafago aí, né? Tem que ter um churrasco a mais aí, alguns churrascos para convencer o Sarafago. Pois é, mas isso aí está à disposição. Não, mas é importante isso aí mesmo, né? Esse relato.
de que o trabalho realizado no mestrado, ele tem esse sentido de transformação no professor, na prática pedagógica, né, não só no discurso, mas na prática pedagógica também, e o impacto na realidade, né, a qual o Sarafago está inserido. Isso é muito importante. Talvez o livro-jogo não tenha sido tão usado, né? Mas o que eu aprendi fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença. E assim, né, Sarafago? Claro, tu fizeste trabalho, tu elaboraste o jogo, o livro-jogo, ele está disponível, né? Também a maneira de divulgação é outra questão importante nos mestrados profissionais, né? Então outros professores vão lidar com vão esbarrar naquela proposta também, vão se motivar a fazer algo parecido, isso é importante. E na conversa com os colegas da Sarafago, a gente vai mostrando, vai conversando, daqui a pouco a gente envolve mais gente também. Claro. Na escola, claro. A sala dos professores é um lugar muito importante para essas trocas aí, né? Sim. Pois então, não sei, Tobias, tu queres finalizar com alguma pergunta? Eu acho que o Sarafago já falou, né? A nossa última, mas se quiser complementar mais alguma coisa, a nossa última pergunta seria se tu tem alguma recomendação para o pessoal que está pensando em ingressar no mestrado profissional em ensino. Eu acho que eu já disse, mas não custa reforçar, né? Eu posso dizer que a minha experiência no mestrado profissional foi muito gratificante e solidificou o meu empenho e a minha dedicação na sala de aula como profissional e que isso possa fazer parte da vida de outros profissionais também, né? Acho que nós poderíamos talvez até buscar alguma forma de divulgação do mestrado. Claro que hoje ele tem corrido de boca em boca, né? Ele é reconhecido aqui em toda a nossa região, muitos colegas buscando, porque eu acho que eu fui da segunda turma. Lucas, eu não sei. Fui? É por ali, ó. Nós entramos quase juntos, né? Eu como professor, tu como... Mas acho que no já caso... tinha uma turma formada só, acho. Então nós somos da segunda turma, né? Então eu acredito que nós poderíamos ir além dessa divulgação do boca a boca, né? Fazer uma divulgação um pouco mais ampla para buscar mais pessoas com interesse e que a gente vai, dessa forma também, vai estar contribuindo com o mestrado e vai estar contribuindo com a educação da nossa região. Isso eu acho que é um papel fundamental. Eu tenho feito minha parte, né? Eu tenho sempre estimulado meus colegas a participarem e dizendo que é muito bom para a vida e para a profissão. Eu quero já agradecer ao Sarafago aí, né? Pelo teu depoimento hoje, pela parceria na participação no podcast, dizer que durante esses 2 anos que nós trabalhamos juntos, né, Sarafago, o trabalho foi sempre levado com muita seriedade, a educação, o ambiente acadêmico é muito sério, né? A gente pensou em toda a etapa, em todo o processo da dissertação, em fazer a diferença na prática pedagógica mesmo, né? Então a gente vê o resultado, pôde, né, perceber um pouco dessa seriedade, de como ela chega até a sala de aula. Então eu queria agradecer, né, todo esse momento aí que a gente teve e que a gente possa ter outros momentos dessa Sarafago de troca, ou de relato de experiência, ou mesmo no churrasco, como ficou muito importante, marcado na nossa convivência aí, não só de todo gaúcho, mas é isso aí então, obrigado, né? E o Tobias também acabou, né, participando desse processo, porque é professor do programa, né? E a gente estava sempre discutindo as coisas, né? Sim, não, muito, muito legal. Obrigado mesmo, Sarafago. Pode falar. Eu fico grato pelo convite e me coloco à disposição sempre que necessário, Lucas, sempre que possível, de contribuir com o trabalho de vocês e com a educação de modo geral. Fico feliz de ver o Tobias de novo, fazia tempo que não via. Muito Apesar bom, da gente morar próximo, né? Mas a gente se vê pouco. Pois é, moramos pertinho, mas a gente não se vê. Temos que combinar alguma coisa mesmo. Você está à disposição. Então tá. Valeu, Sarafago. Obrigadão.
Hoje nós conversamos com o professor Sarafago Pinto Neri, aluno egresso do mestrado profissional em ensino de ciências exatas da FURG, campus Santo Antônio da Patrulha. O Sarafago nos contou um pouco sobre a sua experiência durante o mestrado e sobre o trabalho que desenvolveu articulando elementos de jogos RPG e a educação matemática crítica em sala de aula. Se vocês tiverem alguma questão sobre o episódio, podem entrar em contato conosco através do site tendenciasecm.furg.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima!